Este é um projeto da matéria Projetos Sustentáveis em Polímeros. Eu sou a Bárbara Vitória e curso Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Paulo. Contextualização. Segundo o relatório Water Waste 2.0 do Banco Mundial, aproximadamente 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados anualmente pelo mundo. E espera-se que em 2050 esse número chegue a 3,4 bilhões de toneladas, representando um aumento de quase 70%. Segundo a Agência Brasil, em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos urbanos abrangem o lixo doméstico e a limpeza urbana, coletados nas cidades pelos serviços locais. Desse montante, 92%, ou seja, 72,7 milhões, foram coletados. Apesar disso, 6,3 milhões de toneladas de resíduo ficaram sem ser recolhidos nas cidades. Comparando com os países da América Latina, o Brasil é o campeão de geração de lixo, representando 40% do total gerado na região, ou seja, 540 mil toneladas por dia, segundo a ONU Meio Ambiente. E a estimativa é que em 2030 o Brasil produza 100 milhões de toneladas de lixo por ano. Há um contingente considerável de pessoas que não são alcançadas por serviços regulares de coleta porta a porta. 1 em cada 12 brasileiros não tem coleta regular de lixo na porta de casa. Segundo Silva Filho, presidente da Abrelp, a geração de lixo aumenta no Brasil, mas a destinação adequada, a reciclagem, a recuperação não acompanham esse crescimento na geração. E não adianta o resíduo ser coletado se este não for separado. Quando os resíduos são misturados, somente 1% deste resíduo pode ser reaproveitado. E quando ocorre a separação correta, o aproveitamento passa a ser de 70%. Mas o que fazer para diminuir a quantidade de resíduos? Ouvimos muito falar dos 3 R's: reciclagem, reutilização e redução. A reciclagem consiste em reprocessar um item. Ela é diferente da reutilização, em que há apenas a utilização do item para outra função, e da redução, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. A reciclagem entra como um dos fatores mais importantes na diminuição de resíduos sólidos, e é sobre ela que vamos tratar hoje. Embora seja um assunto amplamente divulgado, desde a infância para criancinhas na escola, até em palestras em grandes empresas para pessoas renomadas, do que se trata a reciclagem? Bom, a importância da reciclagem surgiu há um tempo atrás. Na segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, houve um aumento significativo na produção de lixo, causando graves impactos sanitários. Já no século XX, a questão do lixo já não girava em torno apenas do descarte de materiais orgânicos. O destino de todo o lixo da Europa e Estados Unidos, até a metade do século, era grande parte jogada nos mares, rios e áreas limítrofes. Se antes o lixo era constituído apenas de material orgânico, agora ele tem características diversas. Pode ser eletrônico, radioativo, industrial, químico, entre outros. Com isso, surgiu a necessidade de pensar em alternativas que não fossem simplesmente estocar todo esse lixo em aterros ou descartá-lo de forma irregular no ambiente, já que a maior parte do lixo moderno demora muito mais tempo para se desintegrar naturalmente. Assim, a reciclagem assumiu um papel importante diante de tal necessidade. Entretanto, foi só nos anos 70 que a reciclagem voltou a fazer parte das discussões sociais, destacando-se a criação do Dia da Terra, iniciada pelo senador estadunidense Gaylord Nelson, ativista ambiental. Com isso, o mundo passou a dar maior importância para questões ambientais. A Alemanha, por exemplo,
proibiu em 2005 a remessa de resíduos domésticos sem tratamento e industriais para os aterros, e em 2012 aprovou a Lei da Economia Circular, ações que tiveram um papel importante para a destinação adequada dos resíduos no país, onde cerca de 13% dos produtos comprados pela indústria já são feitos com matérias-primas recicladas, além de sua cadeia de gestão de resíduos empregar mais de 250 mil pessoas. Já o Japão, com a coleta seletiva e reciclagem incentivadas por lei desde 1995, produz garrafas PET com 100% de material reciclado, o que reduziu em 90% o uso de novos plásticos e em 60% as emissões de dióxido de carbono. Desenvolvida no Japão pelo pesquisador Akinori Ito, da Blast Corporation, a máquina que converte plástico em óleo faz o papel inverso da produção do material sintético. Além de transformar o lixo em diferentes tipos de combustíveis, o equipamento não emite gases poluentes, já que quebra as moléculas químicas e a transforma em carbono e água. A novidade, criada em 2010, é capaz de transformar 1 kg de plástico em 1 litro de óleo e foi adquirida em cerca de 80 países. Há ainda exemplos de cidades como Estocolmo, na Suécia, onde 100% dos domicílios têm coleta seletiva por um sistema de lixeiras conectadas a uma rede de tubos subterrâneos. Um sensor detecta quando a lixeira está cheia, enviando os resíduos para uma rede subterrânea até o local de acumulação, onde são separados e compactados, seguindo para reaproveitamento, compostagem e incineração. A empresa TerraCycle desenvolveu recentemente uma tecnologia que transforma o plástico polipropileno bioorientado, comum em embalagens de salgadinho e café, em produtos como mochilas e para-choques. A PepsiCo, fabricante dos produtos Elma Chips, desenvolveu produtos 100% reciclados com o material em questão, sendo necessárias 675 embalagens de salgadinhos para a produção de cada unidade. Após uma discussão de 20 anos no Brasil, o governo federal promulgou em 2010 a Lei 12.305, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que previa a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios. Entretanto, em 2014, expirou-se o prazo inicial de 4 anos para que os municípios se adequassem à legislação, e dados da Abrelp mostraram que mais da metade das cidades do país ainda não cumpriram a determinação legal. Entretanto, existem muitos projetos bons no Brasil. Um exemplo de inovação brasileira no tratamento de resíduos temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A UFRS tem realizado pesquisas para transformar isopor em solventes utilizados em tinta. O poliestireno expandido, popularmente conhecido pela marca Isopor, é de difícil decomposição quando submetidos às condições naturais do ambiente. Por isso, a inovação traz um grande potencial de ganho ambiental. No contexto atual, sabemos muito bem que seringas usadas não podem ser recicladas para evitar contaminações. É lixo hospitalar, mas esta realidade pode mudar. Os empreendedores Marcelo Bittencourt e Amine Youssef, do Polo de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, criaram uma máquina capaz de reaproveitar a agulha e o plástico do material hospitalar. O NEX, como é chamado, extrai o aço e encaminha a agulha e o plástico para compartimentos diferentes. Em seguida, as temperaturas são elevadas e atingem a marca de 1680 graus, condição ideal para esterilizar e matar qualquer tipo de organismo presente no material. Feito isso, os materiais derretidos são transformados em blocos e encaminhados para a venda. E o mercado da reciclagem no Brasil? Será que funciona? Respondendo à pergunta do título, não funciona. Infelizmente, o mercado da reciclagem é um sistema que está em péssimo equilíbrio. Pouca conscientização ambiental, mas a falta de regulamentação e fiscalização, falta de vontade de pagar do consumidor, os altos custos de logística,
E os poucos recursos do sistema leva a baixa taxa de reciclagem. Temos 3% de taxa de reciclagem informal dos resíduos sólidos urbanos. A reciclagem do plástico no Brasil. O estudo aponta que o índice de reciclagem está em torno de 26% do total do plástico consumido na produção de embalagens no país, sendo que em 2017 esse volume representou cerca de 550,4 mil toneladas. O número ainda é tímido, se comparado ao potencial de crescimento desse mercado. No ano passado, o consumo aparente de plástico foi de 6,5 milhões de toneladas, um aumento de 3,8% na comparação com 2016. Um dos maiores problemas é que o custo de limpeza do material chega a ser igual ou maior que o da matéria-prima virgem, não sendo atrativo a reciclagem. Mas afinal, o que você pode fazer? Comece separando o seu lixo. Para a grande maioria dos resíduos, o valor do material reciclado não supera os custos do processo de reciclagem. O que sustenta o nosso mercado de reciclagem é a desigualdade social, que coloca muitas pessoas dispostas a trabalhar no mercado de reciclagem de forma informal e ganhando menos que o salário mínimo. E faça uma escolha consciente. Tenha consciência de que o seu chiclete jogado no chão demora 5 anos para se decompor. Um copinho plástico de 200 a 450 anos. Faça a sua escolha de forma consciente. Antes de comprar ou até mesmo na hora do descarte, lembre-se que para um catador informal ganhar 25 centavos, ele precisa juntar 1.000 embalagens de salgadinho e um caminhão inteiro custa apenas R$ 200. Informe-se, não confunda oxibiodegradável com biodegradável. Materiais biodegradáveis são decompostos pela ação de organismos vivos. Pressupõe que os resíduos da decomposição não são tóxicos, nem sofrerão bioacumulação. A maior parte do lixo de origem orgânica, papéis, tecidos de algodão, couro, madeira, etc., é biodegradável, e a maioria dos plásticos atuais não são. Plástico oxibiodegradável é aquele que recebe um aditivo para acelerar seu processo de degradação, mas não se decompõe em até 6 meses. Também não atende às normas técnicas nacionais e internacionais sobre biodegradação. Portanto, não é biodegradável. Este plástico apenas divide-se em milhares de pedacinhos. No final do processo, não desaparece, mas vira um pó que pode parar em rios, lagos e mares. Isso significa que nossa geração poderá beber involuntariamente plástico oxibiodegradável. Portanto, não esqueça da sua escolha consciente. Saiba que o plástico utilizado pode virar apenas microplástico. Evite plásticos que contenham a numeração 7. Nessa categoria estão todos os outros tipos de plástico. Daí a dificuldade de se apontar exatamente qual material é aquela embalagem. Um dos tipos de plásticos mais comuns dessa categoria é o BOPP, um plástico que requer um processo complexo e caro para ser reciclado, e que por esse motivo não é reciclado de fato. O glitter também é um plástico, que se misturado aos mares e oceanos, não possui recuperação, e o seu poder de contaminação é gigantesco. Cuidado com os produtos que entram na sua casa. Alguns esfoliantes contêm microplásticos, que são usados justamente para a função de esfoliar a pele. O problema é que eles acabam indo direto para os oceanos. Além disso, contêm químicos potencialmente nocivos para a saúde humana. Os cosméticos sintéticos ainda geram uma grande quantidade de embalagens plásticas contaminadas. Você pode substituí-los por produtos mais naturais, com embalagens reutilizáveis ou fazer seus próprios produtos de beleza. Também não se esqueça dos 3 R's: recicle, reutilize e reduza. Tenha consciência. Quantas embalagens você utiliza até o produto chegar na sua casa? Um plastiquinho para pôr no carrinho? Uma colinha para pôr o plastiquinho que tá o produto.
Faça trocas conscientes. Utilize bolsas reutilizáveis. Cobre grandes marcas. Menos embalagens dentro de embalagens. Uma dica bem legal e prática para você fazer em casa é transformar tampinhas de garrafa PET em porta-copos. Você só vai precisar das tampinhas, papel manteiga e o ferro de passar roupa. Coloque as tampinhas no formato que você deseja, entre as folhas de papel manteiga. Eu deixei nesse formato de florzinha e depois vá pressionando com o ferro quente até que as tampinhas derretam e grudem uma na outra. Fica bem legal. Eu ainda aproveitei um esmalte antigo e estilizei meu porta-copos. Uma outra forma de reciclagem bem versátil e um pouco mais elaborada é utilizando canudinhos plásticos como matéria-prima. Neste exemplo, eu resolvi fazer um porta-lápis. Você vai precisar de canudinho plástico. Como eu só tinha canudinho branco, também picotei a própria embalagem do canudinho, que era vermelha, para dar uma corzinha. Tesoura, ferro de passar roupa, papel manteiga, cola quente e imaginação. Primeiro eu cortei o canudinho e sua embalagem. Depois coloquei o material cortado no meio do papel manteiga e passei o ferro, para que o material derretesse e se juntasse. Fiz isso mais algumas vezes para ter mais plaquinhas. Em seguida, cortei as plaquinhas em quadrados e fui colando as bordas com cola quente, dando o formato do meu porta-lápis. Olha só como ficou fofo! E se você ainda usar a imaginação, dá para fazer chaveiros, porta-joias, enfeites e muito mais. Ou você simplesmente pode fazer reciclagem caseira. Canudinhos podem virar miçangas, o tubo de pasta de dente pode virar porta-moedas, tampinhas de garrafas PET podem virar peças de jogo da dama. O resíduo pode virar diversos brinquedos. Não se esqueça, lave seu resíduo antes do descarte. O catador é um ser humano, ele não merece trabalhar em um lugar com mau cheiro. E o processo de limpeza caseira facilita o processo de reciclagem e diminui o seu custo. A educação transforma. Se informe, se conscientize e ajude a transformar o planeta. Agora é com você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos salvar o planeta juntos!